adolescentes. Vamos começar com o vídeo? A adolescência é uma fase de transição, de transformação. É uma fase que se deixa de ser criança para começar a tomar suas próprias decisões. E esse é o centro do nosso serviço. Conduzir os adolescentes da igreja em São Paulo a Cristo, de maneira a salvar e guardar uma geração que é útil à igreja hoje. E para isso o serviço está apoiado em 2 pilares. O primeiro deles é as reuniões dos adolescentes, que inclui tanto as reuniões gerais aos domingos, quanto as reuniões distritais em cada um das regiões de São Paulo. Essas reuniões são usadas para, de certa maneira, traduzir o que é o falar profético para o viver do adolescente, de maneira a encorajá-lo à perseverança e a fundamentá-lo também nas verdades básicas. O outro pilar desse serviço são os eventos, dentre qual o principal é a vida saudável. Na vida saudável nós reservamos 4 dias com os adolescentes para apresentarmos mais a obra de Cristo para eles, de uma forma mais intimista e separada em Cesareia de Filipe. Lá nós temos atividades, eles têm mais entremesclar entre eles e temos várias atividades com foco espiritual, mensagens, palavra para que pouco a pouco eles possam conhecer o Senhor. Nós temos momento de batismo lá e assim os adolescentes são inseridos mais no viver da igreja. Além disso, temos eventos como o Tarde Junto, onde juntamos os adolescentes de diferentes partes da cidade, que é uma cidade muito grande, para que conheçam a realidade uns dos outros e tenham mais entremesclar. Temos viagens onde visitamos o viver da igreja de outras cidades e nós temos o Manda Eu, onde os adolescentes trabalham para angariar fundos para que possam participar de todos esses eventos, trabalhando assim no caráter deles também. Amém. Então, você vê, irmãos, aqui, esses 2 irmãos são 2 dos responsáveis pelo serviço de adolescentes. Tem mais irmãos, mais irmãs que fazem parte dessa coordenação também, né? Mas aqui você vê que o objetivo desse serviço, irmãos, olha só, nós estamos agora falando de adolescentes. O serviço de crianças visa introduzir no serviço de adolescentes. E o serviço de adolescentes visa introduzir no serviço de jovens. Então, irmãos, essa continuidade é muito importante, tá certo? Começa a criancinha, cresce, vai para adolescente, cresce, vai para jovem. Então, precisa estar amarrado, precisa estar conectado, esses serviços precisam estar conectados, né? Então, no caso do adolescente, é conduzir esses adolescentes à pessoa de Cristo de maneira a salvar e guardar uma geração útil para a igreja hoje. Irmãos, o Daniel falou no comecinho do vídeo, a adolescência é uma fase de transformação. O adolescente, ele nem entende direito o que está acontecendo com o corpo dele. Você pode reparar, adolescente, todos nós fomos adolescentes um dia. A gente não era estabanado quando era adolescente? A gente tropeçava mais, né? Meio assim, né? Por quê? Porque o corpo está crescendo de forma muito rápida e o cérebro está assimilando essa mudança. Então, o adolescente entra em conflito frequentemente consigo mesmo, porque ele não entende o que está acontecendo com o corpo dele, o que está acontecendo com a mente dele. Ele está deixando de ser uma criança para se tornar um adulto. Essa fase, irmãos, ela é muito crítica. E é nessa fase que tem muito problema. Por isso que as conferências de adolescentes são tão importantes. Porque, irmãos, essa fase e o serviço de adolescentes, irmãos, todos são importantes. Não me entendam mal, todos são importantes. Mas os adolescentes requer preparo. Requer um preparo, eu não diria maior, porque todos precisam de preparo, irmãos. Como é que eu vou dizer isso? Refinado, talvez. Sabe, você precisa se aprimorar nesse serviço, porque adolescente é um ser à parte. Com todo respeito aos adolescentes que estão aqui. Eu já fui adolescente também. Mas por quê? Por causa disso, por causa das mudanças. E para piorar, irmãos, para piorar. Olha como eles são bombardeados no mundo. Bullying. Irmãos, nós temos visto e temos salvado irmãozinhos de suicídio. Tem adolescente querendo suicidar, irmãos. Pelo amor de Deus. Por quê? Porque no mundo aí fora só sofre bullying. Só sofre bullying, só sofre perseguição. O mundo é cruel, irmãos. O mundo é cruel. E ainda mais se você falar que é crente, aí vai cair mais de pau em cima de você. Irmãos, por isso que nós precisamos ter um serviço estruturado na igreja.
Porque quando esses adolescentes estão no viver da igreja, eles se sentem protegidos. Eles são povo de Deus, eles têm uma identidade própria. Eu sei a quem pertenço, eu sei a quem eu sirvo, eu sei quem eu sou. Sei bem quem sou, sou um filho de Deus. Conhece o hino? O que mais? Minha meta é reinar com o Senhor e ao seguir os passos seus. Não, vamos parar, senão a gente vai ficar cantando aqui, não é um propósito, mas o adolescente precisa desse apoio. Talvez seja uma das categorias de irmãos que mais precisam de apoio, por causa do momento que eles estão vivendo, momento de definição. Irmãos, o adolescente também, ele está numa encruzilhada. Ele pode se definir pelo Senhor ou pode ir para o mundo, por causa toda essa circunstância que o cerca, essas situações ao redor. Então, o que o serviço quer como objetivo aqui, irmãos? Levá-los à pessoa de Cristo, tá certo? De maneira a salvar e guardar uma geração útil para o Senhor, para a igreja, hoje. Bom, aí eles falaram, né? Nós temos aqui, irmãos, basicamente o serviço de adolescentes, ele tem as reuniões gerais aos domingos e as reuniões distritais de quarta-feira. Como vocês sabem, São Paulo é muito grande, não dá para todo mundo estar junto. Então a gente faz por distrito, né? Então, de quarta-feira, várias reuniões. De domingo, os adolescentes, eles, uma vez por mês, eles ficam na reunião grande, digamos assim. Nos outros 3 domingos, eles saem e têm a sua reunião em paralelo. Depois, eles partem um pão com a gente, mas eles têm a reunião deles, a palavra direcionada para eles, onde eles revisam, por exemplo, a conferência de adolescentes, né, uma das atividades a revisar, ou revisam o alimento diário, revisam um livro, né? Mas isso à parte, irmãos. E por quê? Irmãos, por favor, de novo, estou só tendo comunhão com vocês, tá? Por que nós decidimos fazer assim? A gente percebeu que eles precisam de um tempo deles. Entendeu? Colocá-los na reunião de domingo com os adultos nem sempre é uma experiência que traz bons resultados. Por quê? Porque o adolescente é adolescente, irmão. Entendeu? Então, ele precisa ser tratado, não é como adulto, entendeu? Ele é diferente. Então, às vezes o que o irmão está falando aqui, na frente, o adolescente pode não estar entendendo. E se ele não entende, irmãos, ele desliga, pega o celularzinho dele e... Não é melhor que ele esteja separado? Nós optamos por fazer assim. Uma vez por mês, que é o primeiro domingo do mês, nós temos uma reunião especial lá em São Paulo, vem muita gente, então a gente estabeleceu, primeiro domingo do mês, os adolescentes ficam conosco. Até porque a gente também tem uma palavra de pregação do Evangelho, nós temos as igrejas ao redor de São Paulo que vêm reunir conosco, todos juntos, domingo de manhã, primeiro domingo do mês. Então os adolescentes ficam. Agora os outros 3 domingos, eles saem e tem o seu momento, porque daí esses coordenadores e coordenadoras vão trazer uma palavra adequada para a necessidade deles, entendeu? Sempre seguindo o falar profético, irmãos, mas adequado à realidade deles. Vocês acham que faz sentido isso, irmãos? Faz sentido, né? Muito bom. Então esses são os objetivos. Os resultados: nossos adolescentes estão vivendo a vida da igreja de maneira contínua, sendo guardados da influência maligna da presente era. Irmãos amados, adolescentes, se você soltar, ele vai para o mundo. Falo por experiência própria. Eu vim para a vida da igreja na minha adolescência, mas eu não me firmei. Eu fui para o mundo, fiquei 2 anos e depois voltei. Graças ao Senhor. O Senhor me guardou nesses 2 anos. Mas, irmãos, quisera eu não ter ficado longe. E eu tenho certeza que se na época tivesse um serviço, irmãos, que fosse atrás de mim mesmo, entendeu? Eu não teria, talvez, ficado esses 2 anos no mundo. Você sabe, é uma história interessante. Quando eu voltei a me reunir, né, lá em Poços de Caldas, Poços de Caldas tem muitos irmãos chineses também, né? Então, esses irmãos chineses tinham muito carinho por mim. Irmãos, eu morava a 2, 3 quadras do local de reuniões. Mas todo sábado, todo domingo, vinha lá o irmão Gan, com seu fusquinha azul. Ele tem esse fusca azul até hoje, irmãos, quase 40 anos. Ele ainda tem aquele fusca. Eu falei para ele, eu contei com ele, Gan, como que você faz? Esse fusca, irmãos, você deve ter um milagre ali acontecendo naquele fusca, porque está lá o fusquinha azul. Ele encostava aquele fusquinha azul, literalmente, quase 40 anos. E me pegava. 3 quadras. Eu falava, puxa, não precisa me dar carona. Precisava sim, irmãos. Sabe por que ele fazia isso? Por que você acha? Amor. Porque ele sabia, se eu não pegar esse passarinho aí, ele vai escapar para o mundo. Então eu vou lá na casa dele, que ele não tem desculpa, não tem como ele fugir. Chegou uma época que eu até falava assim, mas de novo esse chinês aí batendo na minha porta.
Tá bom, vamos, veio mesmo, né? Vamos com ele. Irmãos, hoje eu louvo a Deus pelo cuidado desse irmão. Então, irmãos, olha, adolescente, você tem que cercar o frango mesmo. Tem que cercar. O que esses amados irmãos têm feito aqui desculpa o termo, é cercado o galetinho, entendeu? Tem cercado eles, não deixar de escapar. Então, quando você coloca eles para fazer uma atividade domingo, uma atividade de quarta-feira, e também tem as atividades de sábado. E, deixa eu ver, esse aqui vai servir. De sábado também tem muita atividade. Hoje, neste sábado, lá no nosso centro de convivências, os adolescentes estão fazendo um churrasco. Vai ter reunião, vai ter comunhão, tudo isso. Irmãos, eu te pergunto, se esse adolescente não estivesse nesse churrasco, onde que ele poderia estar? Irmãos, ele poderia estar num monte de lugar. Mas esses daí estão no churrasco com os irmãos. Isso é bom ou não? É bom. Então eles estão sendo guardados da influência do mundo, por estar junto com a igreja, junto com os irmãos, junto com o povo de Deus. Oh, irmãos, eu fico tão alegre vendo isso. No mundo tenebroso, indo de mal a pior, nós temos um ambiente para acolher os adolescentes, levar a vida de Deus para eles. Eles vão falar, puxa, aqui é meu lugar. Irmãos, e nós fazemos isso porque a gente crê que um dia eles vão falar assim, ó, daqui não saio, daqui ninguém me tira. É aqui o meu lugar. Por esse cuidado amoroso desse irmão que eu mencionei agora há pouco, um dia, foi numa conferência internacional, eu decidi, irmãos, aqui é meu lugar. Daqui ninguém me tira. Achei meu lugar. E estou até hoje, irmãos. Louvado seja Deus. Adolescente é assim, irmãos. Então, se você serve os adolescentes, esteja junto com eles, né? Esteja junto. Então, por exemplo, aqui nós temos algumas atividades que temos feito, tá? Por exemplo, Vida Saudável. Vida Saudável é uma conferência anual que nós fazemos com os nossos adolescentes. 4 dias. Nesse feriado agora de junho que nós vamos ter, 4 dias, né? O que é Tiradentes? O que é 21? Corpus Christi. Todo ano, feriado de Corpus Christi, nós vamos para Cesareia de Filipe e lá ficamos com os adolescentes 4 dias, irmãos, falando a palavra, fazendo brincadeiras com eles, muita brincadeira, muita comida boa, bota eles para fazer comida também, sabe? Muitas atividades dinâmicas, palestras, 4 dias intensas. Puxa, irmãos, os adolescentes são salvos quando eles participam desse tipo de evento. O que mais que a gente faz? Tamo junto. Atividades para criar companheiros na fé. Tamo junto é assim. Vários sábados, se não quase todos, irmãos, tem? Tamo junto no parque tal. Então, vamos para o parque Vila Lobos. Ou o parque Ibirapuera. O parque não sei aonde. Entendeu? Chama os adolescentes para passar uma tarde junto. Então, pode ser o tamo junto, né? Pode ser também conhecendo as igrejas, viagens para a comunhão. Uma coisa muito legal isso aqui, irmãos, que os irmãos têm feito. É assim, nós fomos para Campinas há um tempo atrás. Cidade próxima, não precisa ir muito longe não, mas cidade próxima. Você passa um final de semana com a igreja em Campinas. Depois fomos para Piracicaba. E há um mês atrás ou menos, a igreja em Piracicaba, os adolescentes da igreja de Piracicaba e de Campinas vieram para São Paulo. Então a gente passa o final de semana junto. Irmãos, isso é muito importante. Integração entre as igrejas. Até porque o ser humano, irmãos, tende a formar panelinha. É ou não é? Tende a formar panelinha, né? Então, o que a gente não quer é que os nossos adolescentes também sejam paneleiro. Entendeu? Tipo, a gente tem a nossa panela e não abre para ninguém. Não, irmão, você faz parte do corpo de Cristo. O corpo de Cristo tem em Brasília? Tem. Mas tem em Sobradinho também, tem em Gama, e assim vai. E na nossa grande... Águas Claras, é isso? E na nossa grande Santa Clara, né? Como é que é? Ele não ouviu. A nossa grande Águas Claras, a qual Brasília faz parte do entorno de Águas Claras, né? É isso? Irmãos, quando a gente cria esse tipo de ambiente entre os adolescentes, eles começam a se integrar com outras cidades, irmãos de outras cidades. É para quebrar panela mesmo, entendeu? Quebrar a panela. Para com esse negócio, a nossa igreja é melhor. Não é que igreja é melhor. Você é parte do corpo de Cristo e lá eles também são parte do corpo de Cristo. Entendeu? Então,
Isso foi muito bom. Eu até, como sugestão, ideia para vocês, é isso. Vocês têm aqui várias igrejas próximas, né? Se é que vocês já não fazem isso, mas me perdoe, se é que vocês já não fazem. Mas é gostoso, sabe? Você pega o adolescente daqui, traz para cá, passa o final de semana, vem para cá. Irmãos, isso cria um viver da igreja intenso. E detalhe, e eles reúnem com a igreja, tá? Naquela noite, eles estão junto com a igreja. E domingo de manhã também. Sabe assim, você vai criando vínculo com irmãos de outras cidades, é tão gostoso. Quando a gente começou a vida da igreja, né, irmãos, tinham poucos irmãos, tinha poucas igrejas, né? A gente viajava para Burro, ia para um monte de conferências. Como era gostoso, irmãos, conhecer irmãos de outras cidades, né? Estar com irmãos de outras regiões. Irmãos, isso é precioso demais. Você expande a sua visão de igreja. Claro, a igreja aqui é a igreja nessa cidade, amém. Mas não é só essa igreja que existe, tem outras. Sabe, então você cria esse espírito de corpo mesmo, sabe? Não, eu faço parte do corpo que é expresso nessa cidade, mas também tem o corpo de Cristo na outra cidade, e naquela outra, e naquela outra. Né? Então é isso que a gente quer trabalhar também com os nossos adolescentes, que eles não fiquem em panelinhas, mas sejam abertos para a comunhão com todos os membros do corpo de Cristo. Né? Muito bom. Pregação do Evangelho para a família e amigos. Alguns desses eventos, a gente faz um churrasco, por exemplo, mas chama não só o adolescente, é para o adolescente trazer amigos da escola ou familiares. Irmãos, e ali a gente faz uma reunião, faz um louvor, uma palavra de Evangelho, tá certo? Uma palavra com oração, orando pelas pessoas, orando com as pessoas. Irmãos, tem sido maravilhoso, sabe? Ganho famílias também de adolescentes, né? Manda eu angariar fundos para eventos da igreja. Manda eu, né? O que é feito lá é assim. Nós temos almoço domingo de manhã. Então os adolescentes trazem suco, trazem doce, trazem alguma sobremesa. E enquanto os irmãos estão comendo, eles chegam assim: irmão, quer comprar aqui um brigadeiro, tal? Né? Um suco. E com isso, essa venda gera recursos para eles para os eventos. Vamos supor, nós temos o Vida Saudável agora em maio. Nós temos irmãos carentes, alguns irmãos que não têm condições de pagar, não têm condições mesmo. Então, ele pode talvez fazer a comportagem, tá certo? Mas vamos supor que ele não conseguiu, ainda precisa de recursos. Nós temos recursos que vêm dessas coisas, dessas atividades, dessas ofertas, desse brigadeiro que está sendo vendido, entendeu? Então, tudo isso, irmãos, para angariar fundos, e hoje, graças ao Senhor, nosso fluxo de caixa está positivo, tanto no serviço de crianças, quanto de adolescentes, quanto de jovens. Nós temos um fundo que fica lá à disposição. Precisou para alguma coisa, ou para a obra, ou para alguma atividade deles, está aqui. A gente tem esse fundinho bem estabelecido. Bom, e feira de profissões, aperfeiçoamento humano. Também uma vez por ano, mais ou menos. Nós convidamos irmãos de diferentes áreas. Então, por exemplo, o irmão que é médico, a irmã que é enfermeira, o irmão que é advogado, administrador de empresas e tal. E a gente faz estandes. Imagina que fosse aqui, a gente faria estandes, tal, né? Com todas essas profissões. Cada profissional vem aqui e dá uma palestra para os adolescentes de 5, 10 minutos sobre o que é a sua profissão. O que eu faço? Para que eles sejam ajudados a perceber, porque você sabe, adolescente, irmãos, também tem essa questão de para onde que eu vou, o que eu vou fazer. Isso gera um desconforto muito grande. Então, querido irmão, querida irmã, aqui, venha neste dia, traga seus amigos de escola, tá certo? Uma baita oportunidade também para nós pregarmos o Evangelho, né? Traga seus amigos de escola. Aqui você vai ter palestras sobre diferentes profissões e depois você vai ter tempo para interagir com cada profissional nos estandes ali. Tem sido muito bom, irmãos. E na última vez que nós fizemos, vieram 30 convidados. 30 jovens convidados dos próprios adolescentes. Entendeu? Então, foi bom, né? As pessoas ouviram o Evangelho. E foram ajudadas humanamente falando também. Né? Então aqui, Vida Saudável, né, lá em Cesareia de Filipe. Essa foi a última foto que nós tiramos ano passado. Agora em maio vamos estar fazendo mais uma edição. Conhecendo as igrejas. Aqui no caso foi Partiu Pira, né? Porque a gente está chamando Partiu Campinas, Partiu Pira, Partiu, né? Então, foi bem legalzinho. E o Tamo Junto, como eu falei para vocês, aqui, por exemplo, esse Tamo Junto foi uma tarde de sábado no Parque Vila Lobos, lá em São Paulo. Muito bom. Queridos, por favor, eu repito, alguma pergunta, comentário, à vontade, tá? Por favor, irmã. Nós seguimos a mesma faixa etária das conferências, ou seja, para nós o adolescente é por volta dos 11 até os 17 anos. Dos 18 aos 30, ele já entra na faixa etária do serviço de jovens. Tá? Então, jovens, o encargo dos... Agora, né, passou dos adolescentes, vamos para os jovens.
formar uma geração forte e ativa que serve ao Senhor na igreja e na obra. Por favor, querido, solta o vídeo. O Serviço de Jovens da Igreja em São Paulo tem o objetivo de, com a graça do Senhor, produzir um serviço e uma geração de jovens forte e também muito ativa. Uma geração que acompanha de perto o que o Senhor tem nos falado por meio do seu falar profético. Para isso, nós construímos o serviço ao longo do ano, olhando para 4 momentos. No primeiro momento, a reunião semanal, em que nós normalmente seguimos o encargo de um livro. Depois, uma reunião mensal, no qual nós abordamos um tema específico somado a uma preparação de jovens líderes. A conferência anual, na qual nós temos periodicamente abordado temáticas que fortalecem a eles, sendo que o ano passado nós falamos de uma geração que despertava, que acordava para o encargo de Deus, e esse ano nós vamos ter mais uma que nós demos o nome de Arca, um lugar onde eles estão protegidos, e também um momento de pregação do Evangelho, para que essa palavra não fique só conosco, possa alcançar muitos outros jovens. Outro abraço do Serviço de Jovens é a pregação do Evangelho, tanto em outras cidades aqui da região de São Paulo, como na própria cidade, e nós desenvolvemos o maior número possível de jovens para participar dessa obra de alcançar pessoas, fortalecendo os grupos familiares, fortalecendo as igrejas nas regiões e expandindo. Esse ano é um ano de expansão para nós. Também é importante dizer que o Serviço de Jovens não é um serviço desconectado. Ele é um braço da Igreja de São Paulo que está disposto a servir nos demais serviços e se envolver com a obra, com comprometimento e com continuidade. Amém. Muito bom. Você vê, irmãos, algumas coisas importantes que os irmãos mencionaram, que eu queria ressaltar. O serviço de jovens não é isolado, tá? O serviço de jovens, ou qualquer outro, não é para formar uma igreja separada da igreja. Na verdade, o serviço de jovens está conectado à igreja, tá certo? Então, e o serviço de jovens, irmãos, ele tem uma característica que como você trabalha com uma faixa etária de 18 a 30 anos, a gente já está falando de adulto aqui. Então, são irmãos que, na verdade, já são irmãos que podem tomar a frente na igreja, tá certo? E aí, queridos irmãos, queridas irmãs, é um fator de equilíbrio que eu queria só chamar a atenção. Tem um versículo, né, que acho que perdão, não lembro se é Salmos ou se é Provérbios agora, que fala que a beleza dos jovens é a sua força e dos velhos as suas cãs. É Provérbios, né? Então, olha só, a beleza dos velhos são as suas cãs e dos jovens a sua força. Ali não está dizendo, irmãos, que o jovem é mais bonito que o velho, ou que o velho é mais bonito que o jovem. Não é isso. É que os dois trabalham juntos. Sendo que o jovem tem a força. Provérbios 20, 29. Muito obrigado, Vilásio. Provérbios 20, 29 fala isso. Os mais velhos têm as cãs. O que é a cã? Cã é cabelo branco, né? Irmãos, nós que temos muitos anos de experiência na vida da igreja, né? Desculpa, é que ela está apontando para o marido dela. Assim. Não é seu marido não, né? Não. Tá ali, estava apontando para o irmão assim, ó. Aqui, ó. Você... O cabelo branco quer dizer experiência. Quer dizer, irmãos, anos com o Senhor. Então, esses irmãos que provavelmente são os irmãos líderes das igrejas, são os irmãos que têm muita experiência, já passaram por poucas e boas. Como diz o mundo, né? Já viu muita água passar por debaixo dessa ponte, né? Então, vimos muita coisa. Mas, irmãos, os jovens têm a força, eles têm a disposição, eles têm aquela pegada forte. Então, as duas coisas têm que andar juntas. O que o André mencionou aqui no vídeo é muito importante, irmãos. O serviço de jovens não está desconectado da igreja. Pelo contrário, eles trabalham em comunhão com os irmãos responsáveis, com os presbíteros da igreja, tá certo? Nós temos comunhão com eles e eles vão para frente, estão fazendo, irmãos, coisas maravilhosas. O que não pode acontecer? O que não pode acontecer no serviço de jovens ou qualquer outro serviço é o seguinte: primeiro, os mais velhos tolherem, inibirem os mais jovens de fazer as coisas. Tá? Isso não pode acontecer. E também não pode acontecer dos mais jovens desprezarem os mais velhos. Irmãos, numa situação normal, quando a gente está no Espírito, no corpo de Cristo, onde Deus ordenou o corpo e colocou os membros como lhe aprouve, como dá prazer para ele, Deus colocou desta forma, é assim que funciona. Você tem irmãos à sua frente, esses irmãos têm a sabedoria, a experiência para te ajudar a fazer as coisas acontecerem. Então os mais jovens trabalham junto com os mais velhos. É uma
união, uma unidade maravilhosa. Não tem disputa, não tem nada negativo, só tem coisa positiva. Os mais velhos no sentido de dar direção, os mais jovens no sentido de fazer as coisas. Porque senão, irmãos, às vezes os mais velhos têm a tendência talvez de querer fazer tudo e desperdiça uma baita mão de obra que está do lado ali, que pode avançar em muitas frentes, fazer muitas coisas. Por exemplo, aqui, deixa eu ver se é essa próxima foto. Já volto aqui. Aqui, ó. Por exemplo, ó, pregação do Evangelho em Campo Limpo. Eles mobilizaram, todos os jovens foram para Campo Limpo Paulista e pregaram o Evangelho ali. Entendeu? Quantos irmãos mais velhos estavam aqui com eles? Nenhum. Só os jovens. Tem uma outra cidade próxima que os jovens também estão se organizando e estão indo. Quantos irmãos velhos, digamos assim, né, mais experientes, estão indo com eles? Na verdade, nenhum. Não é porque não quer, é porque está fazendo outras coisas, entendeu? E os jovens, irmãos, vão. O que nós mais velhos vamos fazer? Não, se eu não posso ir, ou se fulano não pode ir, vocês não podem ir, não. Não. Deixa os jovens trabalhar, deixa os jovens fazer. E os jovens têm comunhão com os irmãos líderes da igreja também, não é para ficar um negócio solto. Né? Então, com isso tudo, irmãos, sabe o que acaba acontecendo? Acontece que a gente tem um ambiente muito bom, muito gostoso. Porque ninguém está disputando com ninguém, mas todo mundo está batalhando em prol do corpo de Cristo. Nós somos um corpo, nós servimos a este corpo. Nós servimos ao Senhor Jesus, que é a cabeça do corpo. E Ele é também todos os membros do corpo. Então, puxa, um corpo que está brigando consigo mesmo, como é que pode? Né? É câncer, né? Quando o corpo começa a atacar o próprio corpo e destruir o corpo. Né? É uma doença autoimune. Irmãos, o corpo de Cristo não pode ter doença autoimune e nem câncer. Tá certo? Nós somos um corpo só. E quando nós temos esse espírito, irmãos, que o Senhor está dentro de nós e nos dá esse sentimento, não vai ter, como fala na Bíblia, né? Não vai ter inveja, não vai ter um se achar maior que o outro. Não tem não. Se o irmão está servindo e está fazendo um trabalho para o Senhor, eu vou ficar feliz porque o irmão está fazendo aquilo. E vou ser um com ele. Se eu estiver fazendo alguma coisa, o irmão vai ficar feliz junto comigo. Irmão, corpo é isso, é uma maravilha de Deus mesmo, sabe? Então não tem competição, porque um considera o outro maior do que si mesmo. Não é assim que fala a palavra? Cada um considere o outro superior a si, né? Para que não tenha... Irmãos, esse sentimento de inveja, ou de superioridade, ou de ser melhor que o outro, isso é tudo do diabo. É o diabo que é assim, irmãos. Nosso Deus não é assim, não. Nosso Deus é o Deus que se esvaziou, assumiu forma de servo e foi morrer na cruz no nosso lugar. Esse é o nosso Deus, irmãos. Ele ressuscitou e agora está dentro de cada um de nós, nos dando essa vida maravilhosa. E essa vida quer servir os outros. Então, quando nós servimos, irmãos, esse é o sentimento. Né? Somos um, a gente se alegra com os irmãos. Os jovens estão fazendo um monte de coisa, graças a Deus. E façam mais. Mas eles têm comunhão. Tá? Não é assim, eu vou fazendo o que eu quero. Não, tem comunhão com os irmãos. Né? Bom, então como vocês viram, né? Reuniões semanais. Toda semana tem as reuniões de jovens, tá certo? Tem as reuniões mensais. Essa reunião mensal é uma reunião maior, com todos os jovens. Normalmente a gente procura, irmão Pedro, sempre que possível. Irmão Pedro viaja muito hoje em dia, é raro, ele está lá em São Paulo. Mas durante a semana é mais fácil. Então a gente de quarta-feira procura fazer uma reunião, convidando também para dar uma palavra para os jovens, né? Conferência anual, ARCA. ARCA quer dizer alcançados, renovados, cuidados e ativos. Um sentimento que nasceu dos próprios jovens. Nós temos que alcançar os jovens, nós temos que renovar os jovens, nós temos que cuidar deles e temos que fazer com que eles sejam ativos. Então a gente viu, estudar ARCA. E ARCA é a vida da igreja, né? Na ARCA vem entrar, vida da igreja ter, né? Não percas tempo, né? Vem já aqui gozar. Então, se você vem gozar da vida da igreja, alegre com os irmãos, você vai servir nesse sentimento de alegria com os irmãos, né? Então é isso aí, vem para a Arca. E esse Arca, irmãos, normalmente é feito em Cesareia de Filipe. Não sei se todos conhecem, Cesareia de Filipe é um sítio da igreja em São Paulo. A 60 quilômetros mais ou menos, no município de Itu. É um nosso QG ali para fazer eventos da igreja desse tipo, adolescentes, jovens e tal. Bom, sempre alinhado com o falar profético atual, os nossos jovens estão sendo fortalecidos por meio da literatura, das reuniões, das conferências e tudo mais. E aqui, como eu já falei da pregação do Evangelho, né, alcançando os jovens aí.